Ele diz assim, Eclesiastes 9:13, ele diz assim: Também vi debaixo do sol uma demonstração de sabedoria que me deixou perplexo. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes. Um grande rei veio contra ela, cercou essa cidade e levantou contra ela enormes rampas militares de ataque. Contudo, nessa pequena cidade havia um sábio pobre que livrou seu povo por meio do seu admirável saber. Apesar disso, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre. Então passei a refletir: melhor é a sabedoria do que o poder. Contudo, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo caem no esquecimento geral. Então Salomão ele conta essa história e nos faz refletir sobre até mesmo a sabedoria dele, do próprio Salomão. Por quê? Porque ele entendeu de como o mundo funciona. Quando ele cita um homem poderoso que tem um exército, que pode destruir uma cidade, e quando ele cita o pobre, que tem sabedoria e pode libertar essa cidade com essa sabedoria, ele traz os dois polos, a pobreza e a riqueza, numa mesma história, e nos faz refletir de como o mundo percebe todas as coisas. Ele diz que a sabedoria, por mais que o homem pobre teve sabedoria de libertar uma cidade, poderia ter sabedoria de libertar uma cidade, a população não reconheceria ele como uma referência, ou seja, não lembraria das palavras dele por muito tempo. Ele livrou uma cidade, mas mesmo assim não seria considerado durante o tempo. Porque a pobreza ela nunca é uma referência de admiração. Então ele entendeu que o mundo que a gente vive é um mundo que ouve, percebe, mas que também observa. Então as pessoas receberam aquela sabedoria daquele homem pobre, eles acataram a sabedoria desse homem pobre, foram libertos pela sabedoria do homem pobre, mas durante o tempo eles esqueceram da sabedoria do homem pobre. Porque a pobreza fez com que aquelas palavras fossem esquecidas, eles não consideraram ele durante o tempo como referência para passar de geração em geração. Então você observa e para pensar e refletir sobre os escritores a qual você lê, os homens a qual você lê, todas as pessoas, os livros a qual você lê, você considera que esses homens sejam homens de sucesso. Então 2000 anos atrás Salomão estava explicando que o que você faria hoje, porque a sabedoria é a mesma para todos os tempos. Então a sabedoria ela compreende muito bem o funcionamento do mundo, a qual Salomão explica nessa pequena história, explica aqui como o mundo funciona nessa pequena história. E considerando que os leitores ao qual você lê sejam homens bem-sucedidos, a gente despreza, aí ele vai falar, a gente despreza as palavras de um sábio pobre. Mas as palavras de um sábio pobre é o suficiente para libertar até mesmo uma cidade. Aí ele diz assim: e eu parei para refletir, a sabedoria ela é melhor do que o poder. Mas contudo, a sabedoria do pobre ela é desprezada e esquecida durante o tempo. Mas se a sabedoria é melhor do que o poder, por que ele diz isso? Ele diz porque a sabedoria ela tem um poder de libertação, ela tem um poder de preservar a vida, ela tem um poder de transformar o homem. Mas o próprio poder tende a levar o homem à destruição. Então, esses são os dois polos, a sabedoria e o poder, a riqueza e a pobreza, o homem pobre e o homem rico, a valorização e o desprezo e a sabedoria geral que funciona e leva todos os ciclos da humanidade. Então, Salomão, nessa pequena história, simplifica o que a sabedoria sobre os homens, sobre a percepção dos homens e como nós se comportamos a isso. Até o próximo vídeo. Até mais.